Olá, vamos dar continuidade agora para as apresentações dos comitês. Também tivemos algumas apresentações no painel de dados, e uma das apresentações foram da União Europeia e da APEC. Depois, os organismos multinacionais também discutiram sobre a interferência do nacionalismo na construção de um consenso. Em seguida, as organizações Médicos Sem Fronteiras, Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho tiveram algumas discussões sobre as relações trabalhistas na saúde pública. Já no Comitê 2, a inserção das mulheres na economia, a OPEP, nesse caso a Rússia e Moçambique, tiveram suas opiniões contra os direitos iguais entre homens e mulheres, por questões religiosas e culturais. Já a União Europeia e a Argentina vão contra alguns membros da OPEP, dizendo que não há leis na Constituição religiosa que afirma haver alguma diferença entre homens e mulheres. Estamos aqui agora com duas delegadas do Comitê Histórico, a delegada da França e a delegada dos Estados Unidos. E agora iremos falar um pouco sobre o tema de agenda Crise na Ajuda Humanitária. Delegada dos Estados Unidos, qual seria o seu posicionamento em relação a esse tema? Bom, sobre esse tema, o México e a Noruega colocamos no nosso documento que deveríamos fazer uma ação de petróleo por comida, que é a troca do petróleo do Iraque. O Iraque trocaria o petróleo por comida. Isso seria feito pelas Nações Unidas e 60% da população do Iraque seria beneficiada com isso, além do comércio mundial do petróleo também ser beneficiado com a ação do Iraque do petróleo. Entendi, muito obrigada. E você, delegada da França? Já eu discordo do posicionamento dos Estados Unidos e de outros países que apoiam ele, por conta de que, como seja uma interferência humanitária de recursos básicos, como, por exemplo, alimento, que ela fez referência à troca por petróleo, eu acredito que seja pertinente organizações ou os países darem alimentos por conta própria e não em troca de alguma coisa, como por exemplo o petróleo. Fora que o Iraque ele não tem tecnologia tão suficiente para conseguir essa extração de petróleo, já que ele não tem principalmente comida, ele não vai ter a tecnologia que seria assim de uma forma secundária, né? Porque em importância, em ordem de importância, ele não teria essa tecnologia para retribuir o petróleo. Entendi. Muito obrigada, delegadas. Bom, a gente está aqui com dois delegados do Comitê 3, que é os trabalhos análogos à escravidão no mundo moderno. E eu estou com o Henrique, da China, e a Mariana, dos Estados Unidos. E eu queria saber a opinião de cada um de vocês sobre a taxação das filiais. Bom, os Estados Unidos é contra a taxação das sedes e a favor da taxação das filiais. Porque, segundo o liberalismo, nós não podemos impedir que as nossas empresas instalem filiais em outros países. Então, se as empresas estão indo lá, é por conta da legislação deles. Então, desse modo, cabe ao próprio país fiscalizar aquela filial. E como tem trabalho escravo especificamente nesse lugar, então é essa filial que deve ser punida, e não a sede como um todo. Como já debatido no comitê, o Grupo Popular da China se posiciona de forma perante que as sedes sejam multadas e não as filiais, pois as filiais são apenas empresas com outros nomes, muitas vezes fantasmas ou de fantasias, que escondem a produção proveniente dos materiais gerados pelas multinacionais dos Estados Unidos. Advindo a isso, a República Popular da China urge que as empresas que sejam multadas sejam as sedes e não as filiais, pois elas são apenas uma culpa do capitalismo gerado pelos países do Ocidente. Acho que já foi debatido no comitê sobre a fiscalização, sobre a multa com relação às filiais. Se na sede não tem trabalho escravo, se a sede americana não ocorre trabalho escravo, por que a gente vai ter que multar a sede se o problema está na fiscalização do seu país? Acho que isso já foi debatido, senhor delegado. A gente concorda que deve haver uma fiscalização por parte do próprio país, visto que a legislação dele atua sobre aquela empresa. Se a empresa está instalada naquele território, a legislação que atua, o governo que deve fiscalizar é aquele, não é o meu. Sim, mas as minhas empresas seguem à risca a minha Constituição. As empresas que não seguem à risca a minha Constituição é as empresas filiais das suas multinacionais que estão no meu território. Então eu peço ou que a senhora adote as medidas que eu propus, que eu mostrei para a senhora a minha Constituição, ou que as filiais tomem as medidas do seu governo. Eu já comentei com o senhor também que, novamente, as suas empresas não são todas as suas empresas que trabalham na legislação. Existem muitas empresas chinesas que têm trabalho escravo. Eu acho que nós não vamos prolongar muito nosso debate, nós já fizemos isso lá, mas, como foi debatido, nós não conseguimos chegar a um consenso, porque nós, americanos, somos extremamente contra a taxação de sedes.
É isso. Pois bem, no nosso debate, o único país que barrou isso foi o Canadá. Logo, todos os países que não eram os países assinantes concordaram com isso, menos a senhora. Então, creio que os países africanos, asiáticos, da América, sem ser a senhora, apoiam isso. Só a senhora e o Canadá, que vetou isso, que são contra. Exatamente. Eu não era a favor de assinar o documento, por isso ele não passou. Foi isso. Então, isso é uma supremacia sua sobre os outros países. Então, você Não, isso é a opinião americana. Você está dizendo que você é a melhor de Bom, todas. eu acho que é melhor a gente encerrar por aqui. Obrigado, senhores, e até a próxima. Pessoas com pé doloridos, pessoas com fome. Não estamos falando sobre o Comitê 3 de trabalhos análogos à escravidão. Estamos falando justamente sobre o evento da CJONU. Bom, pessoal, infelizmente o sol já está se pondo na fazendinha e aqui no Colégio Crescer Jundiaí também. É isso, gente. Esse foi mais um dia de CJONU e até amanhã.